Boa noite. Vamos começar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, aqui no nosso canal. Lembrando que nós estamos no capítulo 13 do livro de Mateus, né? Naquele trecho, naquela passagem posterior à narrativa da parábola do semeador, em que o próprio Cristo comenta a parábola que ele contou, que ele narrou. E, ultimamente, a gente faz um resumão das últimas reuniões, nós estamos vendo a questão da responsabilidade, né? Nós entramos num momento do comentário de Jesus em que ele fala sobre responsabilidade, em que ele fala sobre aqueles que tiveram acesso à mensagem, ou seja, que conhecem já a mensagem, que já foram capazes de se sensibilizar, de se emocionar e de acolher no coração a mensagem, ou seja, entenderam a mensagem, e que agora está numa fase de treino, de aplicação, de exercício da fé testemunhada, do conhecimento aplicado, né? E que aqui nos nossos estudos sobre a parábola nós estamos chamando de compreensão. A compreensão como aquele terceiro momento, o momento mais profundo, né? E profícuo, né? E fértil desse processo todo, que é quando a planta germina. Então, a semente cair na terra, ou seja, a semente ser lançada à terra é o conhecimento. A semente ser acolhida para a terra, pela terra, penetrar na terra, adentrar a terra, é o entendimento. Agora, quando a gente joga uma semente no chão e a terra engole a semente, é para ela ficar quietinha lá na terra? O que um bom agricultor espera dessa semente? Né? Que ela saia para fora, que ela germine, que ela, né? Ela vai esperar que ela venha a brotar, a se tornar um broto, depois uma planta, uma árvore, né? E dar seus frutos. Então a compreensão é esse terceiro momento. Quando aquela semente que foi lançada ao solo e que depois foi acolhida pelo solo, ela então sai do solo. Ela se exterioriza, né? Na forma de vida plena. Ok? É o que nós temos estudado nos últimos versículos. Jesus está comentando isso. Está dizendo aos discípulos, olha, vocês são solo semeado. Né? Vocês são solo semeado, vocês acolheram a semente agora, vocês têm um compromisso sério de deixar ela brotar. Esse versículo que nós vamos estudar hoje, ele é a continuação desse assunto. Porque aí o Cristo vai começar a falar daqueles corações que não permitem que esse florescer aconteça, né? É o versículo 19 do capítulo 13 de Mateus, que diz assim: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, olha, vem o malvado e apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho. Vamos repetir? Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho, né? Então começa com Jesus lembrando um momento da parábola do semeador, né? Aquela semente que é lançada, mas ela é acolhida à beira do caminho. Ela não está no caminho. Isso é o símbolo do comportamento à margem do evangelho, né? Então, tudo aquilo que é justo, que é caridoso, está no centro do caminho, está no meio do caminho. Aliás, aqui caminho a gente não deve entender por estrada, né? Nenhum semeador sai semeando numa estrada propriamente dita. O caminho aí é a eira, né? É a seara em seus sulcos. Sabe quando passa o arado, né? Revolve a terra, aí fica ali os vãos. É ali que a terra vai ser lançada, correto? Se ela não cair ali, ela não vai ser soterrada e, consequentemente, não vai poder brotar.
Então ela é jogada à beira do caminho, não na eira dele, né? Não no meio dele. Esse é o grande problema. Então Jesus vai dizer, olha, esse daí, esse que não caiu onde devia cair, que portanto não, foi acolhido, mas não onde devia estar, esse aí não vai frutificar, porque não compreende. Porque ainda não entendeu que conhecimento adquirido e entendido é alguma coisa a ser exteriorizado. Ele ainda não entendeu isso. Nós vamos falar desse caso. Aí Jesus fala o que acontece nesses casos. A semente fica lá, tá lá, passa-se o tempo, né? Passa um ano, passa anos, e nada dela se exteriorizar em forma de planta. Vem o malvado e se apodera dela. Como que é dentro do solo? É claro ou é escuro? Aquilo não vem para a luz. Aquilo fica lá na furna, na escuridão. Quer dizer que a escuridão tomou posse. Entenderam? Se apoderou. Então a palavra que nós vamos estudar hoje, nós vamos deixar destacado lá na descrição do vídeo depois, é apoderar. É o verbo apoderar, né? Então vem o malvado e se apodera. O que é o malvado aqui? Ah, é um espírito perseguidor, obsessor? Não. É o sentimento mal. É o sentimento que não se harmoniza com o bem. É aquele sentimento, aquela ideia, né, o sentimento e a ideia que não está conectada com os ideais superiores da vida. Então, as nossas piores emoções, os nossos mais lamentáveis impulsos, as nossas inclinações mais infelizes ocupam todas as nossas palavras, ocupam o nosso olhar, ocupam o nosso tempo, domina as nossas mãos, toma conta. Apoderar é tomar posse, é tomar conta, é dominar. Então você conhece, você acolheu no coração a mensagem, mas pôs ela para conviver, para estar soterrada por um entulho de emoções infelizes. Não tem como o evangelho se manifestar. Não tem como o evangelho se exteriorizar. Entenderam? É nessa linha que nós vamos trabalhar hoje. Nosso estudo de hoje vai ser em cima disso. Lembra que a gente já estava falando sobre o coração cevado, o coração cheio, saturado de emoções infelizes? Então, Jesus está dizendo, olha, está ocupado por aquilo que não presta, por aquilo que não é útil. As duas coisas não têm como conviver. Esses estudos, assim, a gente recebe, já está sendo publicado algumas coisas, assim, dessa fase do comentário, né? Então a gente já está tendo feedback do pessoal de outras cidades, de outros países, né? E eu percebo que o pessoal, às vezes, não publicamente, mas inbox, vem e comenta, você está batendo essa tecla, é isso mesmo? Ficar enfatizando tanto isso? É o ponto central, é o ponto nevrálgico, entenderam? É um núcleo, sabe? É um miolo de todo entendimento evangélico. É isso que nós estamos falando. O que está acontecendo? O pessoal quer avançar em conhecimentos sobre espiritualidade, quer entender melhor como funcionam as colônias, quer entender melhor como é que é o mecanismo da reencarnação, né? O pessoal quer compreender como que é a vida em outros orbes, quer saber o dia, a hora e os segundos em que o mundo de regeneração vai chegar, mas não sacou, sabe? Ainda não captou a mensagem do mestre de que nós estamos num processo de defasagem. Sabe o que é estar em defasagem? O negócio já era para ter acontecido e ainda não aconteceu. Estamos em atraso. Estamos empacados, empatados.
Nós estamos num processo crítico, sabe? Crítico, de crise. Nós estamos em crise. O nosso modo de vida está em crise. Por que que o nosso modo de vida, nosso estilo de vida, nossa maneira de viver está em crise? Porque nós não nos decidimos aplicar conhecimento, a transformar conhecimento e entendimento em aplicação, em ato. Aí nós vamos olhar isso do mais simples para o mais complexo. Eu falei isso há algumas semanas. Para você não adoecer, tem que lavar a mão. Não lava a mão. Para você não entupir a artéria, tem que parar de fumar. Continua fumando. Para você não comprometer o fígado, não pode beber. Continua bebendo. Para você não afetar o estômago, não pode ficar irritado, colérico. Continua ficando irritado e colérico. Então, tem alguém no mundo hoje que não pode alegar, que possa alegar, aliás, que não conheça esses princípios da medicina hoje? Que a medicina manda a gente vigiar a alimentação, que a medicina manda a gente fazer, né, uma prática de exercício físico. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. É por falta de conhecimento que a gente continua a ter gente morrendo com doenças psicossomáticas, morrendo com, sabe? Com o pulmão comprometido por causa do cigarro? Não é por falta de conhecimento e de entendimento. Não é. O sujeito pega um maço de cigarro, olha lá a foto de alguém doente e fuma mesmo assim. É por falta de conhecimento? Não é. É por falta de aplicação do conhecimento. Entendeu? A gente está cansado de saber que não pode poluir os mares. Pois a gente vai lá na praia, né? Toma o coco e joga o canudinho na areia. A gente sabe que não pode pôr fogo no mato. A gente vai lá e põe fogo no mato. A gente vai lá, né? E desmata para poder plantar. Tá cansado de saber que não pode, faz. Aí o clima fica prejudicado, o clima do orbe, aí o oceano fica afetado, né? Não é por falta de conhecimento ecológico, é por falta de aplicação do conhecimento que já se tem. Por que eu citei a parte da medicina e citei a parte da ecologia? Porque é o mesmo princípio quando a gente fala de evangelho. Tem alguém no movimento espírita que possa alegar que não conhece nada sobre perdão das ofensas? Sobre reconciliar com o adversário? Tem algum de nós que pode alegar que não sabe nada sobre partilhar os bens materiais com quem não tem? Sobre não ter apego aos bens materiais? Não tem. Todo mundo conhece. O que está faltando? O que não tem? O que não existe ainda? Uma experiência concreta, viva, prática do que se sabe. E como de um tempo para cá, eu poderia dizer de uns 10 anos para cá, né? Houve um boom, um advento do conteúdo espírita, evangélico espírita, circulando na internet, a nossa situação piorou. A nossa situação de responsabilidade piorou. Piorou no bom sentido, né? Piorou no sentido de que agora não tem como alegar mais nada. Nós consumimos, gente, conteúdo de entendimento e conhecimento cristão muito mais do que a minha avó há muito tempo atrás. Não. Vocês acham que alguém na década de 60, na década de 50 conseguia assistir mais de que 3, 4 palestras numa semana? Não conseguia. O máximo que ela conseguiria era assistir 7 palestras se ela fosse todos os dias no centro assistir uma palestra diferente. No entanto, hoje com o YouTube, você consegue assistir 7 palestras num dia. O jeito tá de férias, assiste 10 num dia só. Faz maratona.
Maratona Arthur Valadares. Maratona Alberto Almeida. Começa de manhã, acaba à noite. É ou não é? Os companheiros falam, faz maratona do Mildinho. Tô quase, manda mensagem pra mim, tô quase te alcançando. Já tô no Mildinho 110, falta pouco. E correndo e assistindo 5, 6 Mildinho por dia. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente fica feliz demais. A gente se sacrifica, grava, edita, publica para isso mesmo. A questão é que quando você passa a somar conhecimento e entendimento dessa maneira, a sua situação perante a vida se torna muito mais complexa. Certas coisas não podem ser admitidas mais. Nem pensar. Nem pensar. Você não pode mais falar de pena de morte. Você não pode mais admitir, cogitar que a solução para a criminalidade no mundo é exterminar o criminoso. Você não pode, isso não pode sair da sua boca mais. Você não pode mais cogitar andar armado. Ter uma arma de fogo. Isso é inimaginável. Não pode mais, não é admissível mais. Você não pode mais admitir uma vida extraconjugal. Uma relação afetivo-sexual em paralelo. Não pode mais admitir isso. Não pode mais admitir isso para você mesmo. Não tem mais como isso conviver. É incompatível. É incompatível. Entenderam? É por isso que, ao falar sobre esse apoderar, quando vem o sentimento ruim, feliz, tóxico, e se apodera e toma conta e domina o conhecimento e o entendimento evangélico que você já tem, o que nós estamos falando é deserção. Eu conversei isso com o pessoal do nosso grupo, né? O pessoal que ajuda a fazer o estudo, e eles me ajudaram, contribuíram com leituras sobre deserção, porque é isso que acontece. Você frequenta a casa espírita, você lê um livro espírita, você escuta uma palestra espírita, isso vai se dando por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e num dado momento você é um mero leitor de livro espírita, um mero frequentador de casa espírita, e aquilo não se exterioriza no convívio familiar, não se exterioriza no convívio profissional, no convívio público, civil, não. Sabe como você é classificado no plano espiritual? Um desertor. Um desertor. Você não quer mais combater. Não é isso que é um desertor? O que é o soldado que desertou? O que é a deserção? É quando no meio do combate ele larga a arma e não quer mais lutar. Quer dizer, no sentido literal, isso é maravilhoso. Oh, o sujeito resolveu não participar. Mas no sentido do bom combate, aquele que Paulo falava, do combate interior, é quando você decidiu não fazer mais oposição aos seus impulsos infelizes. Tá bom do jeito que tá. Eu já frequento, eu já leio, eu já cliquei no canal, me inscrevi no canal do Espírita, eu vou lá na Rede Amigo Espírita, lá no Ser, assisto as palestras, na Rádio Fraternidade, tá ótimo. Combater, eu não combato mais. Lutar contra o meu impulso mais infeliz, mais nocivo, isso eu não faço. Então, eu sou um desertor. Eu abandonei a batalha, no campo de batalha. Me acomodei. E nós selecionamos, o pessoal foi me indicando, nós selecionamos algumas leituras sobre isso. Então, num livro chamado Monte Acima, eu adoro o nome desse livro. Monte Acima. Né? Então, subir o monte, sair de um ponto e ir para outro. Né? É um movimento de ascensão. Isso é evoluir, isso é melhorar. Né? É ascender. Então, o livro chama Monte Acima por isso. Lá no livro Monte Acima, no capítulo 7, tem uma lição do Emmanuel intitulada Compromisso e Deserção.
Abrir uma página de livro espírita, clicar numa palestra espírita, é assumir um compromisso com a vida. Quando eu terminar de assistir esse vídeo, quando eu terminar de ler esse livro, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu vou ser alguém diferente. Eu vou ser alguém diferente. É um compromisso. Se você não honra esse compromisso, você é um desertor. Deserção. Por isso, o Emmanuel vai comentar um trecho do Evangelho de Mateus, que inclusive nós já estudamos. Capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Fazer a vontade de Deus. E aí, o bacana é que esse fazer a vontade de Deus é a gente falar assim, antes de desencarnar, eu hei de construir uma escola espírita cristã gratuita. É isso, né? Também. Antes de desencarnar, eu vou construir um hospital espírita para receber os doentes, de graça. É isso? Também. Mas não é só isso. E se você não fizer isso, não tem problema nenhum. Ninguém vai desencarnar com dor de consciência porque não construiu uma instituição com a mansão no caminho, que tem um quarteirão de obra. Não. Ninguém precisa ter remorso porque não fez isso. Agora, o arrependimento vai bater se você deixou de fazer o mínimo necessário nas práticas pequeninas do cotidiano. E eu gosto sempre de dar alguns exemplos que eu vou descobrindo na minha vida. Eu vou descobrindo na minha vida e eu gosto de dar esses exemplos para vocês. Então, vamos pensar alguns exemplos aqui, né? A Juliana foi fazer uma comida, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Então, vamos lá. Esse exemplo é legal. Esse aconteceu mesmo, da comida não aconteceu. Então, por exemplo, a Juju foi lá e falou assim, Mo, você viu que você fez aniversário em julho e que você tem direito ao FGTS? Eu falei, beleza, as coisas tá feia aqui. Fundo de garantia para isso, é para socorrer na emergência, né? Tá? A coisa tá apertada, tá complicada e tal. Beleza, vamos lá. Juju, faz o cadastro para mim, que aí depois a gente vai lá e paga as contas. Tá atrasada com o FGTS. Que beleza. A Juju foi fazer o cadastro. Aí na hora de fazer o cadastro, ela cadastrou meu e-mail errado. Foi digitar o e-mail, cadastrou errado. Aí vai corrigir. Não tem jeito. O programa da Caixa está indisponível. Aí liga lá. Não tem como agora. Só indo lá no banco, levando documento e rezando pro gerente estar de bom humor. Aí ela veio me contar isso. Falou, fiz besteira, não digitei direito e agora o dinheiro está preso lá. É a típica situação que, se o evangelho é desconsiderado, e o gosto, o prazer pela posse de uma grana, sabe? Da bufunfa, do tchutchu, você enfia a mão na cabeça, dá um soco na mesa e fala assim, mulher burra! Não é o cara que não sabe fazer, não, é a mulher que é burra. Mulher burra! Como é que você faz uma besteira dessa? Meu dinheiro! Dinheiro, a grana tá lá agora, como é que eu pago conta? O sujeito fica colérico, possesso, não admite um erro desse. Porque ele não vai ter dinheiro.
Mas aí o evangelho é considerado. Eu falei, gente, o maior depósito que eu fiz na minha vida, mais valioso, não foi o que a firma pôs lá no fundo de garantia, não. Foi o dia que eu coloquei essa aliança no dedo, e tá o nomezinho dela escrita lá, Juju, te amo pra chuchu, tá aqui. É isso que é precioso na minha vida. Pode zerar meu FGTS, mas não vivo sem essa mulher um dia. Juju, esquenta não, deixa lá. É sinal que os atender dos espíritos, quem sabe não é a hora, é para um outro momento, onde as coisas sejam mais difíceis. Tá tudo certo, pronto. Um abraço, um beijo nela, tá tudo certo. É isso que Aloysio Elias, fui percebendo que o estudo minucioso do Evangelho foi fazendo na minha vida. Porque houve, é claro, um momento da minha existência, e nesse momento eu já conheci o Evangelho, porque eu conheço desde a infância, em que eu teria dado o soco na mesa e falado assim, como você pode fazer um trem desse? Eu já contei no canal e para vocês o dia que eu tava bravo com o restaurante porque demorou a fazer um bife para mim. Vocês lembram disso? Fiquei bravo, pilhado. Mas o evangelho vai amansando a gente vai ficando manso, vai ficando até meio bobo, sabe? Vai ficando meio manso. E ao ficar manso, a gente se torna leve. E ao ficar leve, a gente começa a ser um pouco mais amável, mais dócil com as inúmeras situações da vida. Então aqui, ó, está aqui um primeiro ponto de deserção. Quando, embora você tenha lido 10 milhões de vezes a lição, a amabilidade e a doçura do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo assim, você dá um soco na porta da geladeira, mesmo assim, você tá com um negócio longe lá na parede, é sinal que você desertou de um compromisso. Porque quando você leu aquela lição sobre amabilidade e doçura, você assumiu um compromisso de se esforçar para não ser estúpido, para não ser truculento, para não ser hostil com as pessoas, para não alterar a voz, para não esbravejar. É um compromisso. Né? É um compromisso. Vamos outra situação? Eu gosto de ir tornando a coisa concreta. Vamos outra situação. Então, vamos pensar aqui. Uma situação de novo aconteceu. Aqui, né? Agora é o outro jeito. Minha mãe falou assim, meu filho, tá precisando cortar as folhas da árvore aí no seu quintal, porque tá prejudicando as pessoas que estão... Né, aliás, no quintal não, na calçada. Tá prejudicando as pessoas que estão passando na calçada. Tá fazendo muita sombra na sua casa, não é bom, fica escuro. O jardineiro, ele disse que tá com a máquina para cortar a árvore, mas só pode tal dia. Posso chamar ele para vir só aqui na calçada cortar? Ah, não quero não! Vai me atrapalhar a estudar! Ô, meu filho, deixa, é o dia que ele pode. Então tá! Pode vir. Aí veio o jardineiro. Aí eu tava escrevendo um texto difícil, né? Um texto sobre Michel Foucault. E aí o cara com a máquina, bem, cortando as folhas da árvore. Aí eu cheguei, o capeta lá na sala. Eu falei que eu não queria! Minha mãe estava assistindo Eita Mundo Bom, vendo um anjo de candura, que é o Candinho, falando quando as coisas estão muito ruins, porque está perto de melhorar. Ela ficou plácida, serena. Daí um pouquinho o moço desligou a árvore, a máquina, foi embora. A minha árvore ficou bonitinha. Eu respirei e senti vergonha. Falei, nossa, o moço estava trabalhando. Minha mãe quis me ajudar. Tá vendo? Na mesma semana eu fiquei calmo com a Juju
e falhei com a minha mãe. Naquele momento, eu me senti um desertor. Eu abandonei, pus à margem, à beira do caminho, alguma coisa que eu falo e repito 1000 vezes aqui na quarta-feira. Tá registrado, minha situação é pior, tá registrado, gravadinho lá, quase 200 vídeos. Olha que situação. Por isso, o Emmanuel vai começar dizendo assim: contemplemos o espelho do mundo, a fim de compreendermos a lição de Jesus com mais segurança. Ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguma coisa na vida que sirva de espelho, de exemplo, do que é que acontece quando alguém deserta dos compromissos que assumiu. Olha só. Mentalizemos enorme repartição de porta aberta ao bem público. Registraremos de relance a destinação do trabalho que lhe regem a vida. Leis edificantes determinar-lhe-ão a existência. Então vamos imaginar uma repartição pública. A prefeitura de Uberaba. Falar de portas abertas para servir a população. Correto? Tudo que está lá dentro existe, não é assim, Adriana? Tudo que está lá existe para servir o povo uberabense. Todos os móveis, todos os equipamentos, o próprio prédio e os funcionários. Os funcionários públicos. Estão todos lá sentados, né? Às vezes em pé, para prestar serviço à população uberabense. O Emmanuel pediu para a gente imaginar essa situação. Aí ele continua dizendo assim, funcionários e colaboradores diversos aí se hierarquizam recebendo salários compatíveis com a altura das responsabilidades que esposam, na obrigação pura e simples de realizar-lhe os planos de ação e luta, com vistas à prosperidade geral. O sujeito passou no concurso público, a Muriele foi lá, prestou o concurso, passou no concurso, todo dia vai lá para a prefeitura para poder atender o povo berabense. É a função dele. Ele ganha dinheiro para isso. Ganha dinheiro para isso. Aí o Emmanuel põe pimenta na historinha que ele está inventando. Imaginemos, todavia, o servidor aí fichado consumindo verbas devidas ao amparo institucional na satisfação dos próprios caprichos e estudando regulamentos e leis para embair com requintes de inteligência a observação dos companheiros fiéis. Então vamos imaginar agora que é um sujeito que chega lá, recebeu o salário dele, dinheiro público, dinheiro do povo berabense, sentou lá no gabinete dele, mas foi mexer com as coisas de casa. A mulher pediu para ele olhar lá um sofá para comprar e ele sentou lá e, em vez de trabalhar, ele pegou o celular e foi procurar um sofá para comprar. Em vez de servir ao povo de Uberaba, ele está servindo a esposa dele, no horário que ele devia estar servindo a todos. Pensaram a situação? Pior que isso. Agora imagina um sujeito que ele estuda as leis municipais, ele conhece os estatutos do servidor, mas para burlar, para infringir, para driblar a fiscalização e se beneficiar. Por exemplo, desviando recurso, por exemplo, utilizando um automóvel público em benefício próprio. Imaginaram a situação? O que a gente pensaria de um funcionário desse? O discípulo de Jesus é como esse funcionário público. A espiritualidade faz investimento nele, porque os estudos, as reuniões de estudo, os livros publicados, os congressos, é investimento dos benfeitores. Investe nele, e aí, quando ele é chamado a servir a humanidade, porque ele é um funcionário de Cristo, então ele é um funcionário a serviço da humanidade, ele está cuidando dos interesses pessoais só. Pior que isso, ele passa a conhecer o Evangelho, estudar o Evangelho, mas para dar um jeito de desviar a atenção coletiva para o erro do outro e se safar da vigilância coletiva. É a nossa situação quando a gente deserta.
Seria mais ou menos assim. Vou dar outro exemplo. Um benfeitor, lá no mundo espiritual, está convencendo um espírito a reencarnar na Terra e ser espírita cristão. E está lá há semanas conversando com ele, o sujeito duro. Não quero ser, não. Mexer com isso, não. Eu até reencarno. Não vou mexer com esse negócio de religião, não. Aí o benfeitor fala para ele, mas por que você não quer? Ele falou assim, porque esses espíritas reencarnam e eles não fazem nada do que pregam. Eles reencarnam e não fazem nada do que estudam. Aí o benfeitor vira para ele e fala assim, faz sim. Veja, o companheiro Aloysio Elias. Ele fez um estudo a semana passada sobre a amabilidade e doçura, sobre honrar pai e mãe. E ele cumpre o que ele estuda. Aí o sujeito, eu só acredito vendo. Então vamos lá para você ver como ele testemunha o que conhece. O danado benfeitor resolveu trazer esse espírito aqui na minha casa na tarde que eu briguei com a minha mãe por causa do jardineiro. Olha, dona Joana, que situação. Aliás, hoje temos duas Joanas, né? Olha a situação. Aí o espírito chega aqui, vocês imaginam o constrangimento do benfeitor? Porque ele não está num dia muito bom e o sujeito... Aí eu falei que esses espíritas não fazem nada. Olha que situação. Eu acho que esse benfeitor vai ficar com vontade de dar um coque na minha cabeça, igual o seu Madruga dá no Chaves, assim. Toma! Vamos pensar o contrário? Ele pega e chega aqui no dia que a Juju cadastrou meu e-mail errado pro FGTS. E me encontra dando aquele abraço romântico na Juju. Assim, assim. Meu amor, não se preocupe com isso. Eu sou um marido cristão. Aí o benfeitor vai falar, tá vendo? E o sujeito fala assim, é mesmo, ó, esse negócio de evangelho funciona. O sujeito tá casado e vive bem com a esposa. Então eu aceito. Os espíritos bem-aventurados contam conosco na evangelização desses companheiros. Mas não é com as nossas palestras. Não é com os nossos livros. É com nossas vidas. Sois povoados, rodeados por nuvens de testemunhas, já dizia Paulo. No dia a dia, concreto. E tem aquela situação mais tensa ainda. Quando o sujeito que é trazido para nos testemunhar, para nos assistir vivendo o evangelho, ele vai reencarnar, sabe onde? No nosso lar. O Chico, meu filho, deve ter sido trazido para me ver convivendo em família muitas vezes. Se ele assistisse um sujeito estúpido, truculento, ele ia ficar com medo de reencarnar. Falei, eu reencarnar filho desse homem, ele é um perigo. E vai me dar uma surra de manhã, outra tarde, outra noite. Eu não quero, não. Aí se ele tem que reencarnar na marra, Djalma, ele já reencarna arredio. Eu vou abraçar ele já faz assim. Tem medo. Não acontece? Tem filho que tem medo do pai. O pai olha para ele e já tá com medo. E às vezes o pai é palestrante no centro. Eu não sei o que acontece, que esse menino, ele é meu inimigo do passado. Ele me matou na existência passada. Não matou na existência passada, não. É que antes de reencarnar, ele viu que você é um carne de pescoço. Que você é complicado. Ele está com medo da sua violência, da sua agressividade, da sua estupidez. Não é? Por isso o Emmanuel pega e acrescenta, fecha dizendo assim, assim também ocorre ao discípulo do evangelho que repete a cada passo, Senhor, Senhor, afastando-se, desatento dos testemunhos de renunciação que a experiência lhe exige. Upa, Lelê. Afastando-se lentamente, porque a gente não percebe que está se afastando. É lento, é um processo lento.
É devagarzinho. A gente vai se distanciando de Jesus e crente de que está juntinho dele. Aí você fala, bate no peito. Eu já tenho 50 anos de casa espírita. Nada, você já está longe da casa, fora da casa há muito tempo. Você frequenta ela, seu corpo está lá, mas o coração já não está ali há muito tempo. Bom, vamos avançar. Livro Pão Nosso, capítulo 153. Olha o título. Não tropecemos. Não tropecemos. E aí a gente lembra aquele macetezinho que o Sonora ensinou de que pé é sentimento. Quando você tropeça, qual é o membro do corpo que se movimentou mal? O pé. Lá. A pontinha do pé pegou ali, ó, no toco. Você caiu. Você movimentou mal seus sentimentos. Os tropeços morais, que resultam em grandes quedas morais, é porque nós nos movimentamos mal, desastrosamente com as nossas emoções e os nossos sentimentos. No trato com o outro. Meu filho chegou da escola, veio mostrar um desenho que ele fez com giz de cera. Papai, papai. Aí você fala assim, só um minutinho. Não, fulano, agora não. Papai tá ocupado. Aí ele guarda o papelzinho, vai pro quarto, chora calado. Às vezes você passa décadas e não sabe que ele chorou naquele dia. Guardou o papelzinho. Foi um tropeço. Tropecei. Eu usei mal meus sentimentos. No momento em que eu devia aplicar ternura, eu apliquei grosseria, agressividade. Daí, o Emmanuel vai comentar João capítulo 11, versículo 9. Eu acho lindo essa fala de Jesus. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Eita! Andar sob a influência e os benefícios da claridade, da luz. É andar sob a influência e os benefícios da doutrina espírita. Isso é andar de dia. Quem anda de dia não tropeça. Agora, quem anda na escuridão tropeça. Né? Eu comprei essa semana, tá acabando muita energia aqui no banco, eu comprei uma lanterna. Aí, acabou a energia, tá na escuridão, a lanterna tá no bolso. Eu não pego ela e não aperto o botãozinho e não acendo ela. Adianta ter lanterna? Não adianta. Para que serve a lanterna? Para iluminar. Mas ela só ilumina se eu usar a lanterna que eu tenho. A doutrina espírita é uma lanterna, né? Esse livro aqui, ó, isso aqui é uma lanterna. Se eu não usar, não brilha. É só um livro. Tem que brilhar. Aí o Emmanuel comenta, o conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Olha, o Emmanuel Peck fala assim, não é para os discípulos daquela época. Jesus não explicou a parábola do semeador para o Pedro e para o João, não, gente. Ali estava pronto. Era para os discípulos do porvir, no caso, nosso, da atualidade. Era para a gente que ele estava falando. Ele sabia que viria uma hora mais escura. E nós estamos na hora mais escura. Daqui a pouco é a aurora, né? Daqui a pouco a luz começa a vencer. Mas nós estamos no meio da madrugada. Nós estamos em período de transição. Período de transição não é regeneração. E a aurora, a alvorada, é regeneração. É quando a luz começa a avançar sobre a escuridão. Por enquanto, o que a luz está fazendo é resistir. É a luz da lua. É aquela que continua brilhando mesmo dentro do manto da escuridão. É a luz das estrelas, os luminares. É a nossa situação. Os discípulos da atualidade.
conscientemente, cada qual deveria adquirir de si mesmo, em que estará aplicando, deveria inquirir de si mesmo, em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Cada um de nós deveria se perguntar, todo esse tempo que eu passei estudando o Evangelho, todas essas horas que eu acessei do miudinho, todas as vezes que eu fui para o salão, sentei no salão, o que eu fiz com isso tudo? O que eu tenho feito com isso tudo? Como é que eu tenho aplicado isso? Eu não sei. É uma pergunta que vocês vão fazer para vocês, mesmo não contar para ninguém. Eu não sei de vocês, eu sei de mim. Eu tenho que somar aqui as horas que eu passei falando, 1h15, 1h20, mais o tempo que eu passei preparando, estudando, e depois a Juju edita e eu tenho que assistir para ver se está tudo certinho no lugar. Quer dizer, é muito tempo que eu passo envolvido com um episódio só. Aí você soma isso, multiplica isso por 100 e tantas vezes. É muito tempo de envolvimento, muito cabedal de tempo, é muito patrimônio de tempo que eu tenho que me perguntar como eu tenho aplicado isso? Onde eu tenho aplicado isso? Às vezes eu vou detectar que eu tenho pontos falhos. Por exemplo, eu estou muito bem em família, eu tenho aplicado esse patrimônio de tempo muito bem na convivência com os filhos, na convivência com a esposa, na convivência com o marido, mas não tenho aplicado isso bem no ambiente profissional. Em casa eu sou um ótimo pai, um ótimo marido, uma ótima esposa, uma ótima mãe, mas no serviço eu sou truculento, no serviço eu sou tirânico, no serviço eu sou malicioso, sou língua solta. Opa, já detectei o meu ponto falho. Eu não estou aplicando bem isso no ambiente profissional. Ali a minha atenção tem que estar ali agora. Isso é autoconhecimento. Isso é estudo, autoestudo. A Ana Clara já pode começar a fazer isso, novinha. Menos de 15 anos, né, Aninha? Menos de 15 anos ela tem. Ela já pode, como é que eu tô com os colegas, né? Da escola, como é que eu tô com a turma aqui do condomínio, como é que eu tô com os meus pais. E se examinar, fazer um autoexame. Quer dizer, se ela começar a fazer isso agora, com menos de 15 anos, as possibilidades, as chances dela ser uma mãe maravilhosa, extraordinária no futuro, são enormes. Ah, Luiz, mas eu já tô de idade, eu já tô aí com uns 40 anos, com 60 anos, com 70 anos. Eu sinto que eu perdi muito tempo, que eu tenho aplicado mal o tempo que eu... Mas nunca é tarde. Eu me lembro da minha avó com mais de 80 anos, ela lutando para superar algumas coisas, assim, falando, eu não aceito, não admito desencarnar com essa falha. Minha avó. 80, podia jogar a toalha, falar, essa eu perdi mesmo, essa aí não tem salvação. Mas ela, determinada. Vocês acreditam, gente, que minha avó lutou contra o tabagismo por décadas? Estou falando de 50 anos. Décadas ela lutou contra o tabagismo e falava para mim assim, eu não desencarno fumando. Vocês acreditam que minha avó conseguiu parar de fumar 6 meses antes de desencarnar? Parou de fumar. Parou. Falou, não fumo mais. Não quero mais. 6 meses depois ela desencarnou. Quer dizer, isso tem um valor. Porque, né? 50 anos de tabagismo é uma montanha. A fé dessa mulher moveu uma montanha. Transportou uma montanha de lugar. Faltando 6 meses para desencarnar, ela conseguiu. Isso é maravilhoso. Tem mérito minha avó, que conseguiu fazer essa transformação depois dos 80, e tem mérito a Ana Clara, que já começou a fazer isso antes dos 15. Não é questão de tempo.
que se levou, que se gastou. É uma questão de aproveitamento do tempo que se tem. Entendeu? Por isso o Emmanuel vai acrescentar dizendo assim: um inquérito minucioso, você vai fazer um miudinho com a própria personalidade. Então, um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Olha, que coisa excepcional. Você toma consciência da realidade. O que Jesus está pedindo de mim? Que eu toque o interfone na casa do fulano, ele abre a porta, eu falo, vim aqui para te pedir desculpa. Eu falei, pisei na bola com você. O serviço que Jesus está pedindo de mim, esse eu não quero. Eu faço tudo, menos esse. Esse não. Esse não. Ou então, passou aí o Dia dos Pais, né? Aí meu filho chega para mim, assim, papai, você me ama? Claro que eu te amo, meu filho. Então, se eu te pedir alguma coisa, o senhor me dá? Qualquer coisa, meu filho. Qualquer coisa. Por você, eu faço qualquer coisa. Então, para de beber. Eu não queria mais que o senhor tomasse cerveja. Ele vai olhar no seu olho. Sabe o que ele vai ler escrito? Em letreiros, né? Com neon nos seus olhos? Eu não te amo tanto assim. Porque você vai gaguejar para responder e não vai ter o que responder. E ele vai ler nos seus olhos. Filho, eu te amo, mas não tanto. Não a ponto disso. Ou então, você vai fazer um inquérito minucioso, tomar consciência da realidade e falar, meu filho, eu não dou conta de fazer isso agora, mas a partir do momento eu vou procurar ajuda para tentar. Você me dá um tempo? Você me dá um prazo? O papai vai tentar. Passa-se 6 meses, você chega para ele e fala assim, ô meu filho, o pai não conseguiu. Eu não dei conta. E o seu filho vai ler, sabe o que nos seus olhos? Eu não dei conta, mas por você eu tentei. E aí você vai ler nos olhos dele. Pai, eu sei que você me ama, porque você tentou. Você se esforçou. Você lutou. É quando você se depara com a realidade, mas não se curva diante da realidade. Você faz oposição a ela. Você luta para modificá-la. E aí o Emmanuel acrescenta: quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos aprendizes abandonam o posto, o lugar onde Deus citou ele, alegando que não tem tempo? A gente citou o caso do pai ou da mãe. Devia estar ali presente na vida do filho, mas não tem, está muito envolvido com as questões profissionais e de ganho financeiro e não tem tempo. Vai chegar no plano espiritual e vai escutar de Deus, através da voz doce do seu benfeitor, do seu avalista reencarnatório. O que fizeste da paternidade que te confiei, da maternidade que te confiei? Eu estava meio ocupado, sabe? Tentando conseguir no banco um cartão diamante. Eita. Aí a espiritualidade fala assim, mas você não reencarnou para isso. Pra gente tanto faz se o seu cartão é de lata, de ouro ou de diamante. Pra gente não importa. Mas se eu não tivesse me dedicado tanto à carreira, meu filho não tinha tido conforto. A gente também não tá nem aí pra isso. Pra gente, se o seu filho come angu ou come mousse, pra gente não faz diferença.
Os benfeitores não estão nem um pouquinho preocupados se eu sou um pai ou uma mãe que movo o mundo para o meu filho tiver conforto. Se a fralda do meu filho é Pampers ou é fralda de pano. Eles não estão nem aí para isso. O critério se alguém é bom ou mau pai não é esse na espiritualidade superior. Não é esse. Porque tem coração que acha que paternidade ou maternidade bem-sucedida se mede pelo conforto, os sacrifícios que o pai fez, pelo conforto. Ah, eu fiquei muitas noites sem dormir para o meu filho ter conforto. Azar o seu. Bobo de você. Para Jesus isso não importa. Não faz diferença. Importa é quantas vezes você foi para ele um exemplo de afetividade, de dedicação ao convívio familiar. Quantas vezes você abriu mão do sucesso profissional para estar para ser uma criatura presente. É isso que importa para Jesus. Se não, desertor. Continua, o Emmanuel. Agora o Emmanuel vai pisar no calo, olha só. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Ah, você falhou como profissional? Foi desonesto o emprego? Ah, você falhou como pai? Foi um pai ausente? Foi uma mãe ausente? Ah, você falhou no grupo espírita? Caçou encrenca com os outros? É porque estava andando no escuro, por isso que tropeçou. E estava andando no escuro porque você tinha lanterna, né? Tinha uma lanterna aqui, não tava. Porque tinha lanterna, mas não acendeu. Você pega o carro, a rodovia com o seu carro, de noite. Você entrou na rodovia dirigindo. O que não pode faltar? Farol. Não é? Experimenta. Não, não experimenta não. Ó, falando besteira aqui. Não experimenta não. Eu ia falar experimenta. Não, imagina, é melhor, né? Imagina você desligar o farol na rodovia. O outro vai te enxergar? Não vai. Você vai enxergar o outro? Não vai. Aí o que vai ter? Colisão, acidente. E sofrimento, e dor. No convívio humano é a mesma coisa. Sem luz acesa, os choques são inevitáveis. E aí os choques, os acidentes desastrosos no convívio, é aquela briga na hora do almoço, em que cada um foi pro seu quarto e ninguém comeu. Sabe? Aquela discussão em família que a mãe teve que guardar na geladeira a comida sem ninguém ter posto a boca. Porque cada um foi pro seu canto. Isso é um acidente. Por que ele aconteceu? Porque você não usou a luz que tinha. Ó, pra gente ir caminhando pro desfecho. Livro Seara dos Médiuns, capítulo 34, intitulado Desertores. O capítulo chama Desertores. E aí a gente... médium desertor é aquele que parou de psicografar. Médium desertor é aquele que não estende mais a mão para dar paz. É o médium mãe, o médium pai, o médium filho, o médium irmão. É a mediunidade que a gente vivencia no convívio familiar, sobretudo. É o médium professor, o médium médico, o médium empresário, o médium gari, o médium pedreiro. É a mediunidade, ou seja, o intercâmbio com os espíritos, enquanto a gente convive com os outros encarnados. É isso que a mediunidade que o Emmanuel está falando. E tem gente que abandona a sugestão superior dos espíritos e passa a agir por conta própria, movido por impulsos e caprichos inferiores, e aí pisa no calo dos outros, machuca quem pode.
Por isso o Emmanuel pega e começa dizendo assim, médiuns desertores não são apenas aqueles que deixam de transmitir com fidelidade sinais e palavras, avisos e observações da esfera espiritual para a esfera física. Desertores são igualmente, aí põe 2 pontos e começa a listar. A lista é grande, gente, é enorme, o texto é grande mesmo. A lista do Emmanuel é enorme. O que eu fiz? Eu pensei algumas. Que eu, como professor, né? Eu, como vizinho, eu, como tarefeiro espírita, percebo que, às vezes, eu e os companheiros pisam na bola. Mais frequentemente nos nossos dias. Porque a humanidade, as fases do desenvolvimento humano, as quedas, elas se deram em campos distintos, né? Em nossos dias, eu percebo que a gente tem falhado mais nisso aqui. Vamos lá, para a lista do Emmanuel, ó. Desertores são igualmente os que armazenam pão sem proveito justo, convertendo cereais em cifrões vazios. Os que pregam virtudes religiosas e sociais, acolhendo-se em trincheiras de usura. Usura é um daqueles pecados capitais que é a avareza e o gosto pelo lucro. Tudo você tem que ter um ganho financeiro. Ou não pode ter prejuízo monetário. Então, a sua vida passa a ser um constante equilibrar-se e conduzir-se para nunca ter prejuízo financeiro e sempre ter ganho financeiro. E aí o Emmanuel está dizendo, o sujeito que conhece o Evangelho, que conhece Jesus, que já leu 1000 vezes o Olhai as aves do céu e os lírios do campo, e mesmo assim pauta a sua existência em cima do medo de perder dinheiro ou a vontade de ganhar dinheiro, esse sujeito é um desertor. O sujeito ganha 40 mil reais, 30 mil reais. E isso para ele não é o suficiente. Ele quer mais. Ele dá um jeitinho de encaixar ali nas atividades dele, um outro jeito de a gente ganhar mais um tchutchu. Mesmo que ele ocupe um posto nas fieiras do movimento espírita, mesmo assim, perante Jesus, ele abandonou o compromisso dele, que era o de desapego e desinteresse pelo conforto material. Nessa, ele falhou. Porque a espiritualidade já promoveu o conforto, mas aquilo para ele não foi o bastante. Sede. Água salgada, água do mar. Bebe, a sede aumenta. Continua Emmanuel. As mães que sem motivo emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo, embriagando-se de prazeres que vão estuar na loucura. Agora está uma onda das moças não quererem filhos porque isso vai prejudicar a carreira. Ou então, elas não admitem o filho enquanto a vida não estiver estabilizada. Não tem esse lance agora? Enquanto ela casa... fulano, você não vai ter filho? Não, a gente resolveu que a gente vai ser um casal sem filhos porque a gente quer curtir o conforto que tem. Aí, tudo que ganha é para curtir a vida doidada. Comer em restaurante bom, viajar, investir na carreira. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, concurso público. Ou então, já está casado, e o marido é doido para ser pai. E tem um espírito ali, assim, eu quero reencarnar. Ela, não, porque eu ainda estou no momento da minha carreira em que eu quero. Ou então, não, agora não está na hora. Primeiro eu tenho que construir a casa. Aí constrói a casa. Agora eu tenho que quitar a casa. Aí quita a casa. Agora eu tenho que mobiliar a casa.
E o espírito, tá, e que hora que eu reencarno? Não é assim? Aí, 40 anos de idade, não dá mais, tá complicado agora. Agora é difícil reencarnar, o espírito tenta 2, 3 vezes, não complica para os espíritos, porque que o espírito vai virar na casa? O obsessor. E acusar o outro. Você já me devia, eu ia reencarnar para te cobrar o que você devia de outra existência. Você não quis por causa de dinheiro. É sempre assim, eu te conheço de outras existências. Você sempre pôs o dinheiro em primeiro lugar. Nós não vamos nem falar do aborto, né? Não vamos nem comentar, porque aí pesa o clima. Nós estamos falando isso que o Emmanuel está dizendo. Não sou eu que falei, não. Emmanuel. Vou repetir, ó. As mães que, sem motivo, porque para Emmanuel ganhar dinheiro e crescer na profissão não é motivo, não é motivo. As mães que, sem motivo, emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo. Emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo. Não quero! Filho não, filho é um estorvo. Olha, continua. Os que se afogam lentamente no álcool. Emmanuel falando isso. Olha, notem bem que o Emmanuel não está falando de alcoolismo, né? Não, pelo menos aquele ostensivo. Por isso que ele acrescenta o lentamente. Sabe o que é esse lentamente? É o final de semana. O final de semana é terrível. O churrasco. Lentamente. Trabalha a semana inteira, vai de cara limpa pro serviço. E o sujeito fala assim, eu não sou alcoólatra, sabe por quê? Porque ele não cai na sarjeta, não dorme na calçada, né? Ele bebe socialmente. No futebol, no churrasco, no bar. Onde não pode reunir gente. Tanto que tem gente que burlou a isolamento e a quarentena só para tomar cerveja. O Emmanuel está dizendo que isso é afogar-se lentamente, discretamente, no álcool. Quem bebe todo dia está se afogando lentamente, não importa a quantidade, se ficou bebaço ou não. Está se afogando lentamente. Quem bebe todo final de semana está se afogando lentamente no álcool. Ainda tem um espírito que fala assim, hoje eu não tenho tarefa. Hoje eu posso. Hoje não tem tarefa. Ó, os que julgam comprar o céu entregando um vintém ao serviço da caridade e reservando milhões para enlouquecer os próprios descendentes nos inventários de sangue e ódio. Uma vez no ano, o sujeito dá uma cesta básica para uma família. E ajunta, amontoa, aí amanhã desencarna. Vai lá os filhos, tudo biruta. Por causa do dinheiro, fica inimigo um do outro. Tudo inimigos, irmãos. Por causa da herança. Que o sujeito ajuntou. E uma vez no ano, no Natal, para aliviar a consciência, ele dava uma cesta. E achava que estava abafando. Ó, para finalizar, os que perderam a simplicidade e precisam de uma torre de marfim para viver. Sabem o que é torre de marfim? Luxo, conforto. A melhor casa, o melhor hotel, o melhor carro, a melhor roupa é a torre de marfim. Perderam a simplicidade. Esqueceram que a vida é um negócio simples. Simples. Que quando você começa a ter exigências de conforto, sabe, de prazer sensorial, você vai complicando o que é simples. Vai complicando o que é simples. Eu tenho pavor. Outro dia, minha mãe jogou
para ajudar um negócio beneficente lá, eu esqueço o nome daquilo. É um negócio, uma campanha que tem na cidade para ajudar casas beneficentes. Ela ganhou R$100. Eu comentei, não foi, mãe? Ganhou R$100. Comprou para ajudar uma moça, inclusive, tadinho, que tava precisando. A minha mãe comprou, ganhou R$100. Eu comentei com a minha mãe, eu fui levar ela para buscar o prêmio dela. Eu falei, mãe, eu morro de medo de ganhar essas coisas, mãe, de ganhar prêmio grande, eu morro de medo. Morro de medo. Porque eu não me conheço. Eu sei quem eu sou ganhando salário de professor lá todo mês, morrendo de medo de ficar sem emprego. Agora, eu não sei quem eu sou com milhões. Eu não me conheço direito, não. Sei lá o que eu vou aprontar. Se eu vou começar a empolgar, começar a cobrar para fazer o miudinho, sei lá, hein? Hein? Cruz credo. Morro de medo disso. É a prova mais difícil. Prova dificílima. Barra pesada. Quem passa nela, quem consegue ter o conforto material, mas sem a ostentação, sem o luxo, sem o exagero. Agora, gente, o critério do que é luxo é uma questão de consciência, é cada um. É você ir num restaurante, paguei R$2.000 numa conta de restaurante, aí é você olhar para o redor e ver quanto que custa um PF. Quanto custa um bar, um prato feito no balcão de um bar. Aí você compara os dois que você vai saber o que é luxo e o que não é. Quanto é um Armitex? R$15, 10, tem um Armitex de R$10. Aí você paga R$2.000, R$1.000 uma conta de restaurante. É da consciência de cada um, né? Entendendo? Quanto que é a passagem de ônibus? Coletivo. Você olha a passagem de ônibus e olha quanto custou seu carro. É só você fazer, sabe? Só usar de critério. É errado ter carro? Não, mas é só você olhar quanto custou o seu. Tô querendo que ninguém fique com complexo de culpa. Se tem dinheiro ou não tem dinheiro, se tem um bom emprego ou está desempregado. Ninguém tem complexo de culpa. Isso é de fórum íntimo. Isso é de fórum íntimo. É a consciência. Escutei o que a Luísio falou. Pus a cabeça no travesseiro e dormi gostoso. Tá tudo certo. Então, tá tudo certo. Me incomodou, me causou desconforto, mal-estar, enjoo, embrulho no estômago. Ai, não vi a hora de acabar o miudinho, porque aquilo... É porque tem um trem errado. Aí é hora de parar e pensar. O que tem de errado? Entendeu? É isso. Só isso. A gente encerra, portanto, com Emmanuel dizendo assim: deserção, deserção. Se trazemos semelhante chaga, corrigenda para nós, e se havemos nos outros, compaixão para eles. Ele põe deserção com ponto de exclamação. Deserção, deserção. Se a gente tem isso no nosso peito, corrigenda imediata para nós. E se a gente enxergar a deserção no outro, compaixão, misericórdia, indulgência e prece em favor do outro. É isso aí, gente. Até a semana que vem. Deus abençoe todo mundo. O pessoal da internet, eu nem avisei. Vou avisar agora. Eu raspei a cabeça, viu, gente? Devia ter avisado no começo. Tem gente que entrou, falei, quem que é esse guardinha aí? Fez a barba. Pois é, aquele lobisomem lá, ele, sabe? Ele evoluiu, agora é um ser humano. Até a semana que vem, gente. Abração para todo mundo.